É pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo vai dançar até você sem perceber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa 3, versão YouTube, e na nossa série de programas de entrevistas com vozes LGBTQIA+, hoje nós temos aqui um artista muito talentoso, um artista incrível, um poeta, assim, de palavras muito delicadas, que eu tive a oportunidade de conhecer através das redes sociais, e ele aceitou com toda a gentileza, assim, com toda a sua grandeza, participar do nosso projeto. Seja muito bem-vindo, Aie. Oi, meu nome é Aie. Muito prazer. Olá, Fábio. É um prazer estar aqui conversando com você. Espero que seja tudo lindo. Vai ser sim, já está sendo, na verdade. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas sobre a sua história. Conta sobre quem é o Aie para a gente, por favor. Ah, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Se definir não é tão fácil assim, né? Mas é isso, eu digo, pegando um pouco a carona com a Conceição Evaristo, né? Que eu sou escrevivente, né? Eu escrevo sobre as minhas percepções, as minhas experiências e como os afetos que a vida provoca em mim, né? Sou LGBT, QIA+, sou PCD também, negro, estudante de ciências sociais, né? E é isso, assim. Se fosse definir, seria isso. Tá. E no seu dia a dia, o que você curte fazer? O que você... além eu não sei se pela escrita, assim, se você tem ela apenas como hobby, se você tem ela como questão de trabalho também, mas o que você gosta de fazer nas suas horas livres? Como que você se define através da escrita também? Então, bom, como é que a escrita apareceu assim na minha vida? Eu escrevo para viver, assim. Basicamente é isso. Eu escrevo porque eu acredito que, assim como comer, assim como respirar, que é um direito, né, que é algo que é necessário, que hoje, enfim, existe toda uma discussão acerca do que é, né, você ter esse direito ao respiro e tal. Eu acredito também que você tem o direito de fabular, de contar histórias e de ter esse contato com a arte, ela é essencial, assim, sabe? Não Uhum. é algo acessório na vida, sabe? O pensamento sensível, ele é algo que é indissociável, sabe? Da pessoa humana, assim. Então, a escrita, para mim, aconteceu de uma maneira muito intensa no momento de isolamento social, assim. Aí eu descobri a escrita, né? É engraçado, assim, engraçado. Na verdade é triste, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Interessante que a gente está passando por esse momento agora de isolamento social, de Covid, pandemia e tal, mas na minha vida o isolamento veio muito antes, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma questão física, né, no tendão. Então, minha primeira cirurgia na perna foi com 2 anos de idade. E eu fiquei com uma deficiência leve, de uma diferença de uma perna para outra e tal. Mas com 13 anos, eu levei um tombo dentro de casa. E aí foi pesado, assim, porque eu fiquei. Era para ficar 3 meses em recuperação. Eu fiquei, na verdade, dos 13 até os 18 sem andar, né? Naquela época eu não tinha nenhuma mobilidade, assim, então, tipo, parei de estudar, eu fazia uma cirurgia depois da outra,
e eu não tinha contato com nada, então nem fazia tratamento psicológico, nada disso. Então, a maneira como eu expressava tudo que eu estava vivendo era através da escrita, basicamente através de escrita de diário, entendeu? E esse foi o meu convívio social naquele momento, assim. Era isso e o dia a dia hospitalar, digamos assim, né? E foi através dessa escrita que eu pude escrever e ler o que eu escrevi, reconhecer o que eu estava sentindo e me formar a partir daí, enquanto pessoa mesmo, né? Legal. Sobre a questão, você comentou, né, que você praticamente já tinha o seu período, né, de isolamento social por conta dessa situação física que você tem, que você teve. Como que você vê e como que você enxerga essa parte da visibilidade, por exemplo, né? Você comentou que você já tinha essa questão do isolamento. Como que você liga essa parte do isolamento, por exemplo, com a questão da visibilidade de pessoas, né, especificamente de pessoas LGBTQIA+, com deficiência? É, bom, eu acho muito difícil, assim, eu acho muito complicado de verdade, assim. Eu cresci sem ter essa referência, assim. Isso aconteceu assim, tipo, essa questão minha física da deficiência física mais severa, de eu não andar e de eu fazer várias cirurgias, foi quando eu tinha 13, dos 13 aos 20. Então, foi durante toda a minha adolescência, né? Ou dos 13 aos 18, e aí 19 eu voltei para a escola, foi alguma coisa assim, porque essa parada das datas fica meio, como foi bem traumático, assim, fica meio confuso às vezes. Uhum, Mas eu não tinha essa referência. E eu digo que quando eu era adolescente, assim, a questão da minha sexualidade foi algo que eu joguei de lado, assim, na minha vida, sabe? Eu tinha uma outra vida, porque era prioridade para mim voltar a andar, né? E aí era como se essa parte não existisse, assim. Então, quando eu voltei para a escola, depois com 19 anos, 18 para 19 anos, é, eu voltei então como uma pessoa, tipo, PCD mesmo, entende? Então, as minhas relações mudaram, entendeu? E essa questão não aconteceu, assim, foi um processo muito demorado até eu poder me reconhecer LGBT e poder iniciar uma vida afetiva e sexual, assim, sabe? E eu acho assim que dentro do que a gente conhece como movimentação LGBT e tudo mais, eu não digo movimentação do ponto de vista político, não, mas eu digo até assim, as imagens que se projetam da pessoa, principalmente da pessoa, eu digo LGBT, mas o mundo gay, assim, né? É muito problemático, é muito aquele padrão ainda do homem branco, masculino, de classe média, sabe? É, é muito essa imagem ainda que se projeta, assim, e isso é muito problemático, do ponto de vista das pessoas que estão nos espaços que a gente precisa, na verdade, ser, ser reconhecido enquanto pessoa para poder se relacionar com outras pessoas, né? E esse não é um processo tão natural quanto se pensa que é, saca? uhum, Então, assim, para mim foi muito comum. Enfim, eu passei por todo um processo, passei por processo de igreja evangélica, sabe? De não me aceitar mesmo e tal. E aí, quando eu rompi com algumas coisas, alguns questionamentos, algumas coisas que me colocavam num lugar, num não lugar, né?
Então eu entrei num outro não lugar, que foi o não lugar então de uma pessoa com mais de 20 anos, uma pessoa na verdade já com 30 anos, que nunca tinha tido nenhum tipo de experiência de nada, assim. Sabe? Que continuava sendo muito invisível nos espaços LGBT, assim. Eu me constituo enquanto pessoa LGBT, mas eu tenho consciência que eu me constituo enquanto pessoa LGBT, enquanto um corpo negro também, sabe? Que foi aonde eu tive o mínimo de apoio, de reconhecimento enquanto pessoa, assim, sabe? É, é um pouco isso, assim. E tendo essa experiência que você teve, você acredita que essa sua escrita e essa visibilidade que hoje você tem através das redes sociais, através da sua escrita e da maneira como você se declara e se coloca perante o mundo, você acredita de repente que isso sirva como que eu posso dizer, como uma inspiração de repente para meninas e meninos numa mesma situação que você? A resposta é que sim e que não. Muito interessante você ter falado, né, de inspiração, porque quando se fala porque sim, porque eu acho que representatividade é importante. Esse seria o principal motivo do porquê que é interessante e tal. Por outro lado, quando se fala em inspiração, e você usou essa palavra, e é bem interessante você ter usado essa palavra, quando se fala de representação de pessoas PCDs, sobretudo no cinema e na mídia, existe um imaginário social e uma construção identitária única, que é chamada de pornô de inspiração, né? Que é colocar justamente a pessoa PCD com aquela narrativa da superação, né? Do comovente, do causar drama, de causar lágrima. E, bom, qualquer tipo de estereótipo, qualquer tipo de representação que seja uma representação única, na verdade ela está estereotipando, né? Ela afasta ao invés de aproximar e ela desumaniza. Então é muito perigoso falar nisso. A minha escrita, em algum momento, passa por uma narrativa também de dor, enfim, de causar lágrima e tal. É um discurso, às vezes, bastante sentimental, mas não é só isso, não passa somente por isso, né? E a resposta que eu tenho para isso, né, para essa questão, então, é que para que a gente tenha uma representação realmente válida, é preciso que essa representação seja múltipla, sabe? Que não seja uma coisa só, que não seja só nesse formato. E a gente que escreve, sobretudo que escreve, que ficciona, eu escrevo autoficção, né? Então, às vezes eu ficciono a respeito das minhas próprias coisas e esse lugar é ambíguo, é difícil e tal. E aí quando você escreve, existe uma coisa que é a jornada do herói, que é muito parecido com esse lugar, né, desse discurso de superação, do comovente, do ser que vai passar por toda uma jornada e no final vai ser o exemplo, né, a ser seguido, enfim. Então, já existe uma longa tradição também na literatura e tal, nesse lugar, nessa construção dessa jornada do herói. Então, também é mais um desafio escrever para além dessa representação. Entendeu? Apesar de, às vezes, eu passar por ele. Sim, sim. Você como artista, obviamente, você tem seus ídolos, eu acredito, né? Você deve ter artistas aí que você admira muito. Quais são os artistas que você admira, independente da área que eles estejam, seja na escrita, seja na música, seja no teatro, enfim. Olha, eu vou te falar, as minhas maiores referências são pessoas que eu conheço, não são mainstream, assim. Tem uma Uhum. cantora maravilhosa, a Luciane Dom, ela é uma referência para mim, alguém que eu respeito muito e que me inspira muito.
Tem Vinícius Pereira, que é um cantor maravilhoso. Tem a Isis, que você conhece, a Isis Florescer, que você conhece, que ela é maravilhosa também. Quem mais? Dessas pessoas um pouco mais conhecidas, assim, pelo menos conhecidas dentro do meu círculo, né? E que eu acho que é mais conhecido mesmo, tem a Conceição Evaristo, que ela é maravilhosa, né? Tem essas pessoas, assim, que são pessoas que têm uma narrativa muito especial, entende? Que foge de alguns, assim, sabe? Que foge que está estabelecido e que me emocionam, assim, completamente, sabe? Que tocam, que acessam o meu sensível e tal. Aí tem a Aventura Profana também, que é referência máxima, 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 assim, tipo, maravilhosa. Eu acho ela realmente genial. Ouçam Resplandecente, tipo, cantora, performer, sabe? Ela é incrível. Poeta, assim, maravilhosa. E como que você se conecta com esses artistas? O que que um artista, sei lá, precisa ter para te tocar, assim, para fazer ali tem alguma coisa que mexe comigo ali. Eu nunca pensei sobre isso, assim, na real. É, é aquela coisa mesmo, assim, eu prefiro, é, preciso estar sempre aí para isso, sabe? Sempre ter uma abertura. E aí, assim, a maioria das pessoas são pessoas que eu conheci, tipo, no meu fazer artístico, no meu dia a dia, e são pessoas que eu conheci através das redes sociais, assim, sabe? Então fui fazer um corre, fui num slam e tal, eu conheci aquela artista maravilhosa, tipo a Mari Duarte, que é cineasta, poeta também, que fez o Francisca da Silva, que é incrível, sabe? E é muito assim, eu não sei definir, sabe? O que te toca? Como é que você define o que te toca, sabe? Uhum. Você chegou a comentar que você tinha um diário, né? Que você meio que utilizava a sua escrita como se fosse um diário. Como antigamente os diários eles eram utilizados para que a gente pudesse escrever os nossos segredos, né? Tanto que muitas pessoas ali dos anos. Quantos anos você tem, desculpa? Eu tenho 38. 38. Bom, você viveu então a época ali dos anos 80 e 90, você sabe mais ou menos como funcionavam os diários antigamente, né? Que a gente guardava sete chaves ali, coisas que a gente escrevia e não queria que ninguém soubesse. E hoje praticamente está tudo aberto para todo mundo, né? E quem não. Aí está um outro padrão, né? Você chegou a falar de padrões também, está outro padrão, que quem não se encaixa nisso parece que é meio um ponto fora da curva. Como que você enxerga isso? Como que eu posso dizer? Essa imensa exploração da imagem da pessoa, principalmente pelas redes sociais e tal, com coisas que até antigamente nós tínhamos esse carinho de guardar, hoje a gente parece que quer que todo mundo saiba de tudo a nosso respeito, assim, como que você vê isso hoje? Principalmente enquanto artista, né, que se utiliza das redes sociais para poder divulgar o seu trabalho. A minha escrita foi bastante influenciada pelas redes sociais. Ainda hoje eu tive contato a uma série de pessoas e outras escritas e tal, a partir das redes sociais. Mas eu entendo que também é muito complicado, entende? É complicado porque, bom, essa crítica é uma crítica, inclusive, que pode ser feita às coisas que eu escrevo, a partir do momento que eu escrevo sobre vivências e olhando muito para dentro, a partir das minhas experiências nesse corpo, nessas identidades todas, as pessoas podem dizer que eu estou, sei lá, expondo a minha vida, etc, etc. E aí eu pergunto, quem de nós não está nesse lugar? E até que ponto a gente tem escolha com relação a isso? Até onde vai a nossa escolha com relação a isso? Pensando em todas as mídias sociais, essa questão toda da imagem que a gente tem, né? O tempo todo produção de imagem, produção de... Enfim. A outra coisa que eu tenho a dizer, assim, é que eu sou artista, sabe? E é um pouco também da maneira como eu consigo me expressar, sabe? Tem a ver com expressão, porque eu preciso de alguma forma expressar,
nem sempre é fácil, é um caminho, inclusive, pedregoso, assim, bastante pedregoso, sabe? De você, inclusive, sentir insegurança com relação àquelas coisas todas, é isso. E as redes sociais, ela favorece ainda o ambiente, que é muito interessante. Você escreve alguma coisa a partir da sua experiência pessoal, né? E aí alguém, a partir da experiência pessoal dela, vai lá e comenta, né? E às vezes a gente vai lá e começa a discutir, cria-se uma falsa rivalidade ali, mas as pessoas defendem a ferro e fogo porque elas acreditam que estão defendendo as suas próprias vidas, né? Sabe, isso gera like, isso gera visualização, etc. Mas elas esquecem que dentro do post existe uma série de coisas que não foram mencionadas. No comentário também existe uma série de coisas que não foi mencionado, né? E aí essa rivalização, ela gera polarização, ela gera inimizades, ela gera uma série de coisas, né? E às vezes é atacado, assim, é dito que falta interpretação de texto. Pode ser, mas eu acho que geralmente não é isso o que acontece, sabe? O que acontece é exatamente que muitas vezes a relação entre o que é escrito e o que é comentado é indireta, né? É indireta e, enfim. E às vezes essa coisa toda gerada nas redes sociais pode extrapolar o campo das redes sociais, em geral extrapola. Então é polarização, é silenciamento, entendeu? Ao mesmo tempo que a rede social ela permite que várias pessoas se conheçam e se conectam, ela também permite uma série de separações e de cisões e de disputas e às vezes colocadas de um jeito violento, sabe? Então é muito complexo. E eu acho que isso é um pouco de como as redes sociais se estruturam enquanto espaço, sabe? Não tem a ver tanto com fulano não sabe, fulano não sabe interpretar texto. Não, ela leu, interpretou e fez aquele comentário ou fez aquela postagem porque faz todo sentido numa série de relações que ela estabeleceu, mas que é completamente diferente da pessoa que está lendo e que se expressa usando as mesmas palavras e acha que está falando da mesma coisa que na verdade não está, sabe? Então é um pouco isso, assim. Não sei se eu respondi as perguntas que você tinha feito em off. E é muito interessante pensar nesse lugar da escrita e nessa exposição, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô aqui falando, mas eu sou extremamente tímida, assim, sempre fui. E tu percebe isso, porque eu tenho até uma dificuldade de focar o olhar, né, olhar diretamente para as pessoas, para a câmera, e a minha fala é sempre muito sabe, emperrada, porque são muitas coisas que passam na minha cabeça ao mesmo tempo e tem muita insegurança envolvida. Eu acho que eu não me sinto no lugar de fingir que sou uma pessoa XY, sabe? Que eu não sou, que eu acho que talvez eu nunca venha a ser. Que eu também não tô nessa busca de ser essa pessoa, entendeu? Eu lembro que, para mim, assim, o meu processo, por exemplo, o meu processo enquanto pessoa LGBT passou muito pelas redes sociais, assim, sabe? Tipo, a primeira vez que eu vi alguém falando de ser uma bicha preta, era como a gente, né, falando de ser uma bicha preta, com orgulho, com black, com turbante, com sorrisão, falando abertamente. Tinha um blog antigamente, não sei se tem ainda, chamava Bicha Nagô. E aí as pessoas postavam fotos, né,
e aí vinha alguém embaixo, fazia um comentário, aquela biscoitada que é muito comum hoje nas redes sociais, né? Só que isso é, pode ser encarado de maneira bastante problemática também, mas quando você é alguém que não tem, por exemplo, uma relação muito legal com autoimagem, e quando você é alguém que é travado e fechado, tem uma série de dificuldades, isso pode ajudar, por incrível que pareça, sabe? E reconhecer pessoas ali parecidas e uma rede, sabe? É, é, é ajuda, sabe? Ajuda bastante, principalmente nesse começo de percurso, assim. Vou voltar para o teu lado escritor. É... as tuas poesias, elas são muito pessoais, né? Isso fica muito claro. E você tem uma escrita muito delicada e, ao mesmo tempo, ela é muito bruta no sentido, assim, de mostrar realmente quem você é, né? E isso toca muito quem lê o que está ali. Tem algum escritor ou alguma escritora que você acha que tenha essa facilidade nua de expor, assim, de uma maneira tão bonita aquilo que se vive, entendeu? Aham. Digo que escreva em primeira pessoa e Exato. Fale sobre si mesmo, sobre suas angústias. tem uma pessoa, por exemplo, o Gabriel Sampeira, por exemplo, que é um menino gay, um menino preto gay e tal. Ele é maravilhoso, escreve super bem também, tem várias coisas assim em primeira pessoa. Mas eu não sei, assim, a minha maneira, a minha poesia, ela surgiu dessa escrita de diário, por isso que é em primeira pessoa, entende? Uhum. Ela é em primeira pessoa, porque quando você vive uma vida onde você sente que você não tem, de certa forma, ou de alguma forma, a humanidade reconhecida, e você escreve em primeira pessoa, você é a primeira pessoa que está se reconhecendo através da escrita, entende? É um processo de... É até difícil de falar sobre isso, assim, no sentido de explicar para uma pessoa exatamente o processo, entende? É um pouco isso, assim. E porque, assim, essas questões de identidade, de como você se reconhece e tudo mais, no fim das contas, são extremamente importantes para que você consiga ter uma vida, sabe? Se relacionar com as pessoas enfim, entendeu? Então, por ser assim, por fazer parte desse processo de autorreconhecimento e de cura também, e também vou te falar, não é só de cura, mas também de doença, porque é uma relação também ambígua, porque eu lembro que quando eu era adolescente, por exemplo, eu escrevia, aí lia, aí condenava aquilo que eu escrevia, tipo assim, eu olhava e achava assim, nossa, que horrível, que sentimento é esse? Julgava a escrita, o formato, o que eu tinha escrito, o sentimento, tudo. E aquilo me fazia como se fosse uma terapia, sabe? Eu ia me fazendo a partir daquele processo, entende? Mas também era um pouco obsessivo, neurótico, não sei como definir, mas assim, era uma coisa meio compulsiva, entendeu? Nesse sentido. Eu lembro que assim, quando eu parei de escrever os diários, foi justamente quando eu comecei a andar e tal, voltei para a escola, aí eu comecei a receber de novo amigos em casa e tal. Eu lembro que uma vez um amigo meu pegou um diário meu, abriu o cadeado, porque aqueles cadeados de diário eram muito fáceis de abrir, né? Uhum. E aí ele começou a ler, assim, e aí virou meio que um bullying das coisas que estavam escritas ali e tal. Aí eu lembro que eu joguei tudo fora, sabe? Eu joguei tudo fora, tipo, diários e mais diários, sei lá, uns 10 diários, diários de 5 anos de escrita.
pelo menos, sabe? E eu passei muito tempo depois disso sem escrever, assim, vivendo a vida. Mas eu sei que em todo momento de crise, né? E ultimamente não só em momentos de crise, mas porque eu acho que eu tenho descoberto a minha maneira de colocar as coisas, a maneira de expressar algumas coisas. Então tem sido não só mais em momentos de crise, mas em qualquer momento eu estou escrevendo, qualquer coisa eu estou escrevendo. Foi também um, um buscar, sabe, um retorno, assim, sabe, quando você pega de volta alguma coisa que você jogou no lixo, porque quando eu estava jogando aqueles diários no lixo, na verdade eu estava jogando a pessoa que eu era no lixo, sabe? E sempre foi muito fácil para mim me esconder, assim, sabe? Não era difícil, era muito fácil. Então eu era aquela pessoa que eu conseguia chegar no espaço, sair, não falar com ninguém, ninguém falava comigo, entendeu? Então fez parte desse processo jogar as coisas no lixo. E aí quando eu tomei consciência, e tudo isso tem muito a ver com quando, sei lá, quando eu comecei a estudar e tal, que eu entrei para a universidade, fui estudar e fui entender politicamente as coisas que estavam acontecendo à minha volta e tal, e que eu pude resgatar isso, resgate a palavra, tudo mudou, assim. Então, a minha relação com a escrita mudou e eu comecei a entender de uma outra forma. Sim. Pegando um gancho disso que você falou, né, sobre a questão da universidade, você faz ciências sociais, é isso? Você comentou? Uhum. Sobre os programas inclusivos para PCD no mercado de trabalho, como que você... É óbvio, existe a necessidade realmente disso acontecer, mas é um programa que supre as necessidades hoje de quem precisa dessa visibilidade? Olha, isso é uma boa pergunta. Posso ir um pouquinho antes ir um pouquinho antes dessa pergunta para até chegar nela? Por favor. Eu, quando voltei a estudar, lá com 20 anos, eu terminei o ensino fundamental, porque eu ainda estava, tipo, de 19, 20 anos, eu ainda estava terminando o fundamental. E aí eu entrei para o ensino médio, fiz uma prova para FATEC na época, algo assim. Mas eu não consegui ficar. Eu evadi, né? Eu evadi. Por conta de como, questão mesmo da deficiência, não só a questão da deficiência, mas eu sou PCD, eu sou pessoa negra, eu sou LGBT. Então, tudo isso junto, enfim, eu não dava conta, eu não estava dando conta de estudar na época, né? E aí eu larguei a escola. E eu tinha alguns problemas com uma disciplina e tal, e eu não estava conseguindo, então eu saí da escola. Esse processo de sair da escola foi muito complicado, porque pouco depois, a minha relação familiar estava muito difícil, eu acabei saindo de casa, né? Assim, na verdade, não fui nem saindo, tipo, né? E aí eu fiquei 10 anos trabalhando numa empresa, depois eu saí de casa, fui morar na casa de uns amigos, assim, eu fiquei, tipo, quase 10 anos trabalhando numa empresa de serviço terceirizado, né? Tipo, trabalhando no elevador de ascensorista. Então, tipo, um ano antes de eu entrar para a universidade, eu não tinha nem ensino médio, sabe? E é muito difícil, assim, porque você trabalha, as pessoas vão chegar numa empresa pública e vão te ver lá no balcão atendendo, vão te ver dentro do elevador e vão achar que você é, tipo, funcionário, e você não é. Você é uma pessoa, você é um terceirizado ali, né? E não que isso não seja, de alguma forma, positiva, é positiva no sentido da inclusão, assim, de você ter pessoas naqueles quadros trabalhando. Porque essa questão do isolamento e tal, e da sociabilidade de pessoas PCD é uma questão muito central na vida de uma pessoa PCD, assim, né? Então é importante, faz diferença na vida de várias pessoas, mas
a terceirização em si, enquanto, sei lá, forma de trabalho e tal, é complicada, porque geralmente significa menos direitos, salário desigual, entendeu? E é complicado. Então, eu lembro que eu trabalhei 10 anos numa empresa, eu recebia salário mínimo, sem plano de saúde, sem ticket de alimentação, sem nada. Era um posto de trabalho que era longe da minha casa, né? E eu lembro que, como eu não estava morando em casa e como eu estava nessa situação, né, de morar com outras pessoas e tal, e eu saí de casa sem nada, o que eu recebia era muito abaixo da minha necessidade, sabe assim? Tipo, de você, sei lá, ir pro trabalho com um sapato rasgado o mês inteiro, sabe? Tipo, umas paradas bizarras, assim. E aí é muito louco, porque se a gente tem algumas necessidades ligadas à nossa condição mesmo, à nossa condição de pessoa PCD e tal, e aí você ainda tem essa questão de baixa escolaridade, de emprego mal remunerado e tudo mais, isso tudo vai entrando num combo, entendeu? Que é difícil, assim, entende? Então, aí eu vivi assim por um bom tempo, aí depois eu fui fazer ensino à distância, em um ano eu consegui terminar o ensino médio, fiz o vestibular, e passei para o vestibular de Ciências Sociais. Eu nem sei por que eu escolhi Ciências Sociais, assim, eu acho que é porque, não sei, enfim. E aí, quando eu entrei, assim, eu entrei como uma pessoa, eu não entrei na vaga de PCD, né? Eu entrei como pessoa negra e tal. Mas, assim, dentro da universidade, o número de pessoas PCDs ainda é muito pequeno. Muito pequeno. A questão da escolaridade para a pessoa PCD ainda é bastante difícil, assim, né? O entendimento que se tem é que as escolas sejam inclusivas, né? Qualquer escola, toda escola, mas a gente ainda esbarra em falta de recurso, em falta de preparo profissional, entendeu? E quando uma pessoa PCD está num ambiente escolar, agrega, sabe, a diversidade, ela só tem a somar para todo mundo, assim, sabe? É sobre isso, entendeu? E aí, assim, quando você pensa em mercado de trabalho para pessoas PCDs, você ainda esbarra nessa questão que grande parte do trabalho de pessoas PCDs, então, está ligado à terceirização do trabalho, à precarização do trabalho, entendeu? Bom, falando mais um pouco, então, sobre a sua experiência enquanto escritor, você tem algum projeto, alguma coisa aí para o futuro relacionada às suas escritas? Eu tenho sim. Na verdade, o que começou bem, bem despretensiosamente, não que seja pretensioso, né? Continua despretensioso, mas no sentido de um projeto, imagina que eu fui alguém que jogou as coisas que produzia fora, né, em algum momento, e agora eu acho que é o momento, assim, de eu juntar algumas coisas e lançar. Eu tenho um projeto de um livro e tal, que eu estou escrevendo, trabalhando, e em algum momento isso vai sair aí para o mundo, assim, para o universo, né? E é muito curioso pensar tudo isso, assim. Pensar, por exemplo, a questão do meu corpo e a questão do você se aceitar, né? Eu lembro que a primeira vez que leram publicamente uma poesia minha foi numa reunião de um grupo que tinha, não sei se existe mais, mas tinha um grupo aqui no Rio que era as Bichas Pretas, né? E aí a galera se reunia e eu acho que era muito válido no sentido de que pessoas LGBTs e pessoas LGBTs pretas principalmente precisam de espaços de convivência e espaços para se articular, para se apoiar, enfim, para estarem juntas e tal, para criar uma rede também. E aí eu li um texto lá
Ah, e num segundo momento, numa outra reunião, e foi a primeira vez que eu declamei. Eu ainda tenho uma dificuldade assim de declamar, porque eu sou uma pessoa tímida, sempre fui, assim, né? Não sei se dá para perceber isso enquanto eu falo e tal, mas eu tenho essa questão. E teve uma experiência que foi algo filmado e a gente fazia, a gente se tocava, né? E se olhava nos olhos e fazia alguns jogos teatrais assim. E aí foi a primeira vez que eu tive contato, assim, contato mais íntimo com uma outra pessoa, sabe, assim, de toque, de olhar e de não desviar o olhar, e foi tudo filmado. Então foi a primeira vez também que eu me vi andando de um lugar de um lugar para o outro. Então eu pude ver o meu caminhar como ele é. Foi uma coisa que foi impactante para mim, mas foi importante também entender esse corpo, como ele se estabelece, como ele está para o mundo, e entendeu? Então, por isso também que eu escrevo, que eu acho que é bom, assim, que pode ser bom, entendeu? Que ótimo. E assim que o livro estiver pronto, avisa que a gente divulga, Ah, tá bom. por favor. Teve alguma experiência bacana que você tenha tido, que você queira compartilhar aqui? Olha, eu tive muitas experiências, assim, bacanas. Eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas que eu conheci na minha trajetória, sabe? Vinis, todos os artistas, os meus amigos todos. Eu acho que, assim, a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa muito diferente daquela pessoa que eu fui não mais do que há 5, 6 anos atrás, sabe? Eu jamais poderia ser essa pessoa que eu sou, com todos os problemas que eu tenho, que todo mundo tem, né? Ninguém é perfeito, mas eu jamais poderia, por exemplo, estar conversando contigo, com qualquer outra pessoa sobre essas coisas, se eu não fosse também, de certa forma, o produto de muita gente, sabe? Muita gente me deu afeto, muita gente segurou, sim, a minha mão, continua segurando, nem sempre foi fácil, são muitos processos, assim, muitos processos. Eu só tenho a agradecer, sabe? Agradecer, fazer aquele agradecimento clichê, né, ao apoio que eu tive, sei lá, da minha mãe e tal, mas mais do que isso, de pessoas que eu encontrei na rua também, de pessoas que eu encontrei aí na caminhada, que tem histórias mais incríveis que a minha, que são muito mais do que as histórias também que elas carregam, que as pessoas são mais do que as histórias que elas carregam, né? Mas são pessoas que existem algumas pessoas que atravessaram, que me atravessam, que eu vou levar para a vida inteira, assim. Ainda que talvez eu não leve, assim, que eu não leve concretamente, mas eu vou levar algumas coisas ficaram, vão ficar para sempre, assim, né? E eu só tenho a agradecer. Eu só tenho, na verdade, assim, a agradecer pelo espaço. E eu acho que é um pouco esse trabalho, assim, da gente ter espaço, sabe, poder falar, poder existir enquanto pessoa negra nesse estado que mata a gente todo dia, sabe? Porque isso é, tipo, real. A gente poder ser gente, assim, ser humano, sabe? Acho, inclusive, que talvez essa seja a mensagem, sabe? Que não se trata de apenas existir ou resistir, né? Porque a gente resiste também todo tempo, mas de buscar mesmo, buscar esse sentido maior de vida, sabe? De ser uma pessoa, de ser respeitado,
respeitada enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, sabe? De olhar para si com atenção, de olhar para o outro com a mesma atenção, e de, sabe, de lutar, assim, de buscar por direito, de buscar pelas coisas que acredita, sabe, procurar não estar só, assim, sabe? Não estar só no sentido mais amplo do termo, assim. Então, e aí eu lembro que eu fiz também, eu fiz um trabalho com a Luciane Dom, né? Que eu participei do clipe, fiz também uma questão de figurino, a produção de figurino e tal. O clipe é Quanto Pesa, maravilhoso. Eu E assisti. desculpa, e um filme, um curta-metragem que eu participei, eu e Vines cantando e atuando para um festival de cinema chamado Jesus, Aquela Bicha Preta, que é Legal, maravilhoso. ok. Aí, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite para participar do programa 3, a sua disponibilidade, por ter aberto o seu diário para a gente te conhecer, para a gente saber quem é você, esse artista tão delicado, tão sensível que você é. E eu espero que o seu trabalho como artista, como escritor, continue dando muitos frutos assim. O que depender de mim aí eu puder divulgar isso, pode ter certeza que eu vou fazer. Muito obrigado, de verdade, de coração. Foi um prazer, que isso. Foi muito, muito bonito, assim. Gostei muito de estar aqui nesse espaço conversando contigo. Fico feliz em saber. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Março de 1996. Ontem perdi equilíbrio e caí. À noite já não conseguia apoiar o pé no chão, andar metro que fosse. Mas aqui não tem ônibus à noite, a empresa não julga lucrativo. Então teria de esperar até amanhecer para ir ao hospital. A dor era insuportável. De repente me vi praguejando e xingando alto na cama, como aquele menino que fui aos 13 anos, tremendo de dor e frio num canto do hospital Lourenço Jorge, amarrado firme à maca para conter espasmos musculares intensos, esperando o dia seguinte para ser transferido e só depois operado. Lembrei dos anos que se seguiram entre uma cirurgia e outra. Pinos, placas, platinas, parafusos, fixadores externos. De como todos esses procedimentos pareciam-me violentos e me faziam sentir suscetível às fases, de escaras a cadeiras de cadeiras de rodas a muletas. O medo de pôr o pé no chão, a raiva que senti o tempo todo, o ressentimento contra tudo e todos, principalmente contra mim mesmo. As cobranças. Você precisa se esforçar mais. As comparações. Vê só, aquele cara se acidentou depois de você e já tá bom. Eu sou uma merda. Naquela época, o meu humor era insuportável. Acredito ter sido bem difícil conviver comigo. Ainda hoje percebo um pouco dos mesmos sentimentos. E as pessoas só queriam que eu me recuperasse logo. Muitas vezes fui operar sem nem ao menos saber o porquê. Muitas vezes destratado. Minha mãe também. Às vezes, a gente é reduzida a um número de prontuário. Como daquela vez que me fizeram passar por uma junta médica. Caminhar de cuecas num consultório cheio de médicos e médicas que falavam no Rio como se eu não estivesse ali, ouvindo. Talvez fosse a magreza, a cueca boxe ou a marcha equina. Meu corpo, em exposição como numa espécie de circo. E aquela vez que esqueceram material cirúrgico na minha perna? Só descobriram quando começou a infeccionar, os pontos abrirem, o corpo expulsando. Sentia-me perdido, porque ninguém se dava o trabalho de explicar o que estava acontecendo. Escrevia diário, via novela. Minha vida social eram os outros pacientes.
Certo dia, fui internado no setor geriátrico. Até hoje fico impressionado ao lembrar daqueles idosos que nunca recebiam a visita de seus filhos e netos. Eram deixados na cama de hospital para morrer. Alguns, presos pela senilidade a um passado glorioso vivido ao lado desses mesmos filhos e netos. Geladeira cheia. Ah, meu filho, pega aí o que você quiser. Eu não ligo, eu sou muito rica. Você não sabe, mas hoje o Marcinho e a minha nora vêm me buscar. Nós vamos ao baile. Não. Não havia nenhuma glória no presente. Nenhum baile. Saudade. Na serenidade, angústia. Quando voltei à escola municipal, já com 18 anos, com a sequela da perna mais curta, era o aluno mais velho da turma. Recebi a alcunha de Shirley, em referência à personagem manca da novela. Até então aquilo tinha sido a minha adolescência. Entretanto, preciso dizer, fiz um tratamento longo e de alto custo que durou entre indas e vindas mais de 15 anos. Talvez toda a minha vida, já que fui submetido a uma cirurgia aos 2 anos. O que teria sido de mim sem serviço público de saúde? Porra, acho que quebrei o pé. Oi, meu nome é Aie. Muito prazer.